Então, todo gestor público, não somente na SUFRAMA, mas na SUFRAMA principalmente, porque é uma instituição que lida com um complexo marco regulatório de benefícios fiscais e tributários, que é uma matéria muito difícil de se apropriar em curto espaço de tempo. Então, a curva de aprendizado de um gestor que não é da casa, que não é servidor, ela é lenta, ela é demorada, e a segurança que ele precisa para tomar decisões, ela vem ao longo do tempo. Então, sendo servidor, eu já estive nas 5 adjuntas e na superintendência. Então, eu conheço toda a instituição de baixo, do chão, como técnico e como gestor de todas as áreas. O superintendente da SUFRAMA é aquele que conduz as políticas de desenvolvimento da região. O objetivo principal da Superintendência da Zona Franca de Manaus é o desenvolvimento social e econômico. Isso é o objetivo de criação da Zona Franca lá em 1967. Então, cabe ao superintendente da SUFRAMA lidar com essa política de desenvolvimento. E há sempre um fio condutor. O governo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, eles vão priorizar a reindustrialização do país. Nós temos um polo industrial pujante, nós temos uma possibilidade de industrializar o país nos 5 estados que compõem o modelo Zona Franca de Manaus. Apesar de ter Manaus no nome, a Zona Franca ela está presente em 5 estados: Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, com coordenações regionais e áreas de livre comércio. Nós atuamos no comércio, na indústria e na agricultura. Então, o superintendente é esse braço do governo federal dentro da política de desenvolvimento social e econômica para a região. E é o desafio e o lema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio justamente isso: reindustrializar o país. E reindustrializar não significa que nós vamos dar atenção apenas à indústria. A indústria ela é um complexo conglomerado de empreendimentos, mas que reativa comércio e reativa também o agronegócio. A Zona Franca está na Amazônia Ocidental e no estado do Amapá também. É conhecido pelas estatísticas a geração de riqueza e produção de dinâmica social e econômica no estado do Amazonas, que a indústria ela é a base e ela deriva quase 70% do PIB do estado do Amazonas é derivado dessa dinâmica produzida pela indústria. Então, a Zona Franca de Manaus ela é um modelo de desenvolvimento. Poucos conhecem que Manaus é uma área de livre comércio. Por ser área de livre comércio, ela tem favores fiscais, benefícios fiscais para o ingresso de mercadorias nacionais e mercadorias estrangeiras para o consumo local. Então, imaginemos o Amazonas sem uma Zona Franca de Manaus. Seria um Amazonas onde toda a carga tributária não incentivada seria transferida para o consumidor. E eu estou dizendo que o custo de vida, que já é caro, iria aumentar muito mais. Então, a gente tem vivido muitas projeções e discussões por conta da reforma tributária, que promete retirar as vantagens competitivas e comparativas. E o que cabe a nós, como SUFRAMA? Subsidiar tanto o governo do estado quanto o governo federal e os agentes políticos, que é a nossa bancada parlamentar, seja da Assembleia Legislativa, seja da bancada federal, os senadores e deputados federais, subsidiá-los com informações técnicas para que eles possam brigar e lutar pelo modelo Zona Franca. Primeiro ponto para discutir reforma tributária para a Zona Franca de Manaus a gente precisa atender alguns preceitos. Quais são eles? Primeiro, por que a Zona Franca foi criada em 1967? Ela teve um objetivo. E o objetivo não foi arrecadar tributos. Ela foi criada para gerar desenvolvimento social e econômico numa região que já era marginalizada. Vivíamos ali no momento onde as fronteiras eram móveis. Hoje nós temos muitos desafios na fronteira ainda do norte e dentro de uma política de desenvolvimento da nação, nós temos dentro da Constituição o mecanismo da extrafiscalidade. O que é a extrafiscalidade? É não arrecadar parte de tributos para poder fazer com que empreendimentos nasçam e aquela parte daquele tributo ele vai gerar contrapartidas daquele investidor. Então nós temos na Zona Franca de Manaus vários exemplos de contrapartidas, como por exemplo o FTI pelo ICMS, o PID pela Lei de Informática, os investimentos realizados na Universidade do Estado do Amazonas e as diversas obrigações trabalhistas que as empresas assumem para implantar uma planta industrial aqui na Zona Franca de Manaus e investimento tecnológico também nas suas plantas, que o Decreto-Lei 288 determina que as empresas façam. A partir do momento que a gente produz essa dinâmica aqui, nós estamos dizendo que a política está surtindo efeito. Empreendimentos e investimentos são realizados na região, geram emprego, geram renda, geram circulação e novos investimentos.
Quando a gente vai falar de reforma tributária, nós não podemos esquecer dos objetivos de criação da Zona Franca de Manaus, senão nós estaríamos criando a Zona Franca numa variável e julgando ela por uma outra variável. A Zona Franca de Manaus não foi feita para arrecadar tributos. Então a reforma tributária está preocupada com todo esse complexo sistema tributário, simplificar ele. Mas uma das promessas do governo federal é não atacar os empreendimentos que aqui estão e manter as vantagens competitivas e comparativas. Criar um mecanismo para que as empresas que estão instaladas continuem instaladas e as empresas que querem vir para a Zona Franca ainda se sintam atraídas a estar aqui, porque elas vão continuar oferindo lucro, apesar da distância dos mercados que consomem os seus produtos. Então esse é o grande desafio. Essa receita existe? Não, nós estamos atrás. E os técnicos da Superintendência da Zona Franca de Manaus estão apostos para subsidiar tanto o governo do estado, quanto o governo federal, quanto a bancada parlamentar e o próprio governo federal na tomada dessa decisão. Historicamente, a gente percebe que o desenvolvimento das cidades, os desenvolvimentos urbanos, os grandes conglomerados, elas se dão de uma forma muito predatória. A Zona Franca de Manaus ela teve uma vantagem. Para muitas pessoas, essa vantagem é positiva, para outras é negativa. Ela trouxe um conglomerado de indústrias para um único lugar, que é uma cidade, uma grande metrópole, Manaus, quando eu falo de polo industrial de Manaus. Então, todo o desenvolvimento está concentrado no coração da floresta amazônica e nós estamos empregando pessoas que poderiam estar extraindo todos os recursos naturais. Isso é bom? Isso é ruim? Alguns dizem que é ruim, porque a gente não abre outras possibilidades de desenvolvimento. Mas, quando a gente passa a pensar em Zona Franca de Manaus, e aí eu queria chamar a atenção para vocês, para todos que vão ouvir o que a gente está falando, é que fala-se muito em mudar a matriz econômica do Estado. Quando a gente fala em matriz, aí vocês vão lembrar das matérias lá da quinta, sexta série, quando você aprendeu a montar uma matriz, né? Uma matriz de coluna, linhas e colunas. Então a matriz é o conjunto de linhas e colunas. Então a matriz ela está dada. A matriz é o modelo de benefícios fiscais porque nós estamos numa região muito longínqua. O que a gente precisa nesse momento? É ampliar vetores, porque a matriz ela cresce quanto mais vetores. Então você vai me perguntar, o que é um vetor? A indústria é um vetor, o comércio é um vetor, o serviço é um vetor, turismo é um vetor, extração é um vetor. Então todas as possibilidades de desenvolvimento social e econômico são vetores. Qual o grande sonho do Amazonas? Que a indústria continue crescendo, mas o vetor diminua. Ou seja, mesmo a indústria crescendo, significa que outros vetores estão crescendo junto e gerando promoção de desenvolvimento social e econômico. Então, essa é a grande meta do modelo de desenvolvimento. Não podemos defender o fim da Zona Franca. O modelo é a matriz, ela está dada. A Zona Franca de Manaus ela é inegociável. Ela é a nossa existência ao longo dos últimos 56 anos, que iremos completar agora, dia 28 de fevereiro. E aí você diz, por que você fala com toda essa certeza? Porque quando a gente vai ver o desenvolvimento das cidades brasileiras e da história do próprio Brasil, nós tivemos progressos aqui na região quando nós também tivemos os favores do Estado, porque nós estamos efetivamente dentro da área mais protegida do planeta, que é a Amazônia. Então a Amazônia não é só estratégica para o Brasil, ela é estratégica para o mundo. Então se nós somos estratégicos para o mundo, nós também queremos receber o que o mundo tem a nos oferecer. Quer oferecer investimento, quer oferecer os favores dos desenvolvimentos do crédito de carbono, do pagamento por serviços ambientais e outras matérias que podem beneficiar a população que aqui está, nós estamos abertos a negociar. Então o governo brasileiro, a Zona Franca de Manaus, o governo do estado, prefeituras, todas estão unidas no mesmo ideal, que é manter as vantagens do modelo Zona Franca, que não é só do Amazonas, é do Acre, de Rondônia, de Roraima e Amapá. Ou seja, trazer esses estados para eles se sentirem pertencentes ao modelo também é um grande desafio que nós temos hoje. É mostrar para esses estados que eles também têm benefícios. E aí nós inauguramos um método de trazê-los para a discussão. No início aqui, em meados de janeiro, nós encaminhamos para as bancadas dos demais estados quais são os benefícios que eles têm apoiando a Zona Franca de Manaus. É uma forma que a SUFRAMA tem de explicar para os estados que eles também fazem parte do modelo. O novo governo já lançou o desafio. Vamos reindustrializar o país. Quando a gente fala em reindustrializar o país, nós estamos dizendo que vai ter mais serviço, que vai ter mais comércio, que a dinâmica social e econômica vai aumentar. Então vai ser beneficiado também a agricultura, o comércio e os serviços. Então, um dos grandes desafios que nós temos neste governo e que o próprio governo se cobra é tornar a indústria brasileira mais competitiva no mundo global.
Por que isso? Porque quando nós temos uma planta industrial implantada na cidade de Manaus, por exemplo, ela vem pensando no mercado brasileiro e ela produz para fornecer para o mercado brasileiro. Mas ela pode pensar mais alto, ela pode fornecer para a América Latina, ela pode oferecer para a América do Norte. Nós temos um corredor de exportação também. Nós podemos utilizar todos os benefícios fiscais para fazer com que as plantas que estão aqui também possam exportar. Mas como é que o nosso produto vai se tornar competitivo no mundo? Essa é uma grande pergunta. O mundo hoje exige sustentabilidade e a maior parte dos países europeus, da Ásia, da Europa, do mundo árabe, eles estão pedindo produtos mais sustentáveis. Normalmente os produtos mais sustentáveis são mais caros. E aí, como é que a massa da população vai adquirir isso? Então, a partir do momento que a gente investir em tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós vamos encontrar novos processos, novos materiais e novos produtos. Então, esse é um grande desafio da Zona Franca de Manaus. Exportar, começar a produzir tecnologia para os seus próprios produtos e desenvolver produtos locais também.